Então, irmão, é só focar. Então, irmão, não pode parar. Tem que se adiantar. Emparelheiro, paquetá. Adivinha quem vem pra jantar. Quando morrer, vaquetá. Porque agora é nós que tá. Queria aproveitar o que você falou da questão de como, naquela época, a seleção feminina e o futebol feminino, né, resgatou esse amor ao futebol, né, que a gente realmente gosta de ver no Brasil. E acho que isso aconteceu muito aqui agora nas Olimpíadas, né? Então, a gente viu muita gente que nunca acompanhava o futebol feminino, graças às Olimpíadas, podendo ver que, sim, existem jogadoras que jogam muito, que, né, amam a camisa, que querem, de fato, acho que mais do que a camisa, amam o futebol. Então, ali, pelo amor ao jogo e pela competição. E eu vi muitos homens e muitas mulheres falando isso. Nossa, fazia tempo que eu não torcia pela seleção como eu torci pelas meninas, principalmente no jogo contra a Austrália, né, que foi para os pênaltis, que foi super sofrido. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre esse momento Olimpíada. Você acha que isso, de fato, vai trazer alguma coisa ou é mais um pico, se isso costumava acontecer também nessa época, na Olimpíada, todo mundo se exalta com o futebol feminino e depois isso acaba se perdendo? O futebol feminino, a partir do momento que foi incluído nas Olimpíadas de Atlanta, ele vive esses ciclos quadrienais que acompanham exatamente cada edição dos Jogos. Em Atlanta, em 96, nós tivemos exatamente a mesma história. A seleção masculina começou mal na Olimpíada, a seleção feminina, inclusive a seleção masculina perdeu um jogo para o Japão de 2-1, se eu não me engano, e a seleção feminina jogava 2 dias depois. Nós não tínhamos nenhum repórter acompanhando a seleção feminina. Estávamos lá esquecidos. Toda a imprensa brasileira tinha como certa a eliminação do Brasil na primeira fase. E aí nós estreamos enfrentando a Noruega, que tinha sido campeã do mundo, na Suécia. Empatamos com a Noruega 2-2, que foi um resultado impensável. Naquele era o grupo da morte, tinha o campeão mundial Noruega, tinha o Japão, que era campeão da Ásia, e nós enfrentávamos o Japão após uma derrota do Brasil. E as nossas mulheres ganharam, por 2-1. O Brasil não falava em outra coisa a não ser a seleção feminina de futebol. Como elas pegaram, honraram a pátria, lavaram honra, porque perder para o Japão naquela época, o Japão que vinha muito ao Brasil para preparar os seus jogadores, tudo era uma coisa inimaginável. Tão ruim quanto empatar com o Iraque. Entendeu? E o Brasil daquele tempo, então, redescobriu suas mulheres, e daí nós eliminamos a Alemanha, que tinha goleado o Brasil no Mundial da Suécia por 6-1. Poucos, vamos dizer assim, 8 meses depois, nós íamos lá e eliminávamos a Alemanha de uma Olimpíada. Né? A Alemanha da própria Silva Neide, que foi campeã como treinadora agora. Depois, se você fosse acompanhar novamente 2000 em Sydney com o Zé Duarte, 2004 em Atlanta, quando conquistou, em 2004 em Atenas, quando conquistou a medalha de prata, sempre o Brasil descobriu a força da sua seleção feminina. E, infelizmente, passa essa empolgação e a gente não vê a sustentação do projeto. Cabe, principalmente às gerações que hoje estão realmente interessadas e atuando no futebol feminino, como você, cobrarem para que isso não seja esquecido. Eu vejo boas condições de um novo projeto, mas a gente tem que lembrar que a seleção feminina, de qualquer maneira, apesar de ela ter concentrado esse apoio do Brasil, isso aconteceu de novo no momento que o futebol feminino, que a seleção masculina não vinha bem. E aí a seleção masculina se recuperou, conquistou o ouro, e as nossas meninas não conquistaram o resultado que esperavam. Isso nas redes sociais hoje é cobrado, e eu observo muito isso. Tem muita gente ainda que, passada a euforia, está lá criticando as meninas. Então, acho que é importante nós não sermos tão eufóricos também e entendermos que o futebol feminino precisa de um projeto sério, investimento, precisa de um campeonato nacional também sério. A gente teve o aporte da Caixa Econômica Federal, de um brasileiro que investe 10 milhões onde são investidos 10 milhões de reais para a competição, mas que garante apenas 4 jogos para as equipes na primeira fase. Como é que eu posso falar em alto rendimento no Brasil com um campeonato nacional que vai eliminar 60% dos participantes depois de 4 jogos? Isso não pode mais acontecer. E no Ministério do Esporte, eu combati. Nós não tínhamos uma competição de base acontecendo no Brasil há vários anos. Aliás, a única que a CBF fez foi em 97, que o Saad foi campeão, do Sub-17, que foi da geração que tirou a Juliana Cabral e muitas outras meninas que depois seguraram o futebol feminino da seleção brasileira ali, a Graziele, enfim, foram várias, Karen.
E agora nós precisamos de tomar muito cuidado para que isso realmente não se perca. Então, irmão,